Preste muita atenção em mim agora. Existe uma tríade secreta escondida na Bíblia que pode mudar tudo na sua vida. Desde os tempos mais antigos, um segredo foi guardado nas páginas da Bíblia. Um código antigo, usado por reis, profetas e, mais tarde, pelos milionários que Napoleon Hill entrevistou. Essa tríade é a chave que muda tudo. O medo some, a abundância chega, a vitória se torna inevitável. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como ativar isso na sua vida. Muitos acham que a Bíblia é apenas um livro religioso, mas essa é a maior ilusão da humanidade. A Bíblia é o manual mais poderoso de prosperidade e realização já escrito. Cada palavra é uma chave, cada versículo é um código e cada promessa é uma senha espiritual, que quando aplicada abre portas que o mundo comum jamais poderia abrir. E no coração dessa sabedoria existe um segredo que quase ninguém percebe. 3 pilares que, quando unidos, criam um poder impossível de ser parado. A tríade descrita pela Bíblia transforma pessoas comuns em gigantes e pode transformar você no protagonista da sua própria vitória. Agora imagine comigo, você já percebeu que há pessoas que parecem ter um brilho diferente, que atraem oportunidades, que prosperam mesmo quando tudo parece contrário? Não é sorte, é porque elas ativaram essa tríade. E você também pode. Mas antes de entender como aplicar, você precisa gravar isso na mente. Sem fé, você não tem base. Sem mentalidade correta, você não tem direção. Sem ação, você não tem resultado. Essa é a primeira grande revelação. A fé é a raiz. Ela é a certeza de que você não está sozinho, de que existe uma força maior guiando seus passos. Mas a fé sozinha não basta. É preciso uma mente treinada, uma mentalidade moldada para enxergar possibilidades onde outros só veem obstáculos. E mesmo isso ainda não é suficiente. É a ação, o movimento, a disciplina diária que transforma fé e pensamento em realidade concreta. Você está pronto para mergulhar nessa tríade e ativar o código que pode mudar completamente a sua vida? Primeiro de tudo, você precisa entender uma verdade que os maiores líderes da história já sabiam. Não existe riqueza sem uma fé inabalável. Não estou falando de fé como crença vaga, mas da certeza absoluta de que o invisível é mais real do que aquilo que os seus olhos veem. É essa certeza que alimenta a mente, que sustenta a disciplina e que mantém você de pé quando todos os outros desistem. A fé é o combustível invisível que move os homens e mulheres que realizam o impossível. Mas só a fé não basta. Quantas pessoas você conhece que oram, pedem, clamam, mas não prosperam? É porque falta o segundo pilar, a mentalidade. Imagine alguém que planta uma semente, mas todos os dias cava a terra para ver se ela cresceu. Essa pessoa mata a própria colheita. Assim funciona a mente de quem não tem mentalidade de vitória. Ela sabota a fé. Por isso, sua mente precisa ser treinada como um guerreiro, programada para enxergar soluções, não problemas. Abundância, não escassez. Possibilidades, não limitações. Preste muita atenção em mim agora. A sua mente é o filtro que decide se a sua fé vai florescer ou morrer. Se ela estiver contaminada por dúvidas, crenças limitantes e pensamentos de fracasso, você pode ter fé, pode até agir, mas não vai prosperar. É por isso que milionários desenvolvem uma mentalidade inabalável. Napoleon Hill descobriu que todos eles tinham um padrão em comum. Eles cultivavam imagens mentais de vitória muito antes de qualquer resultado visível. A riqueza nasce na mente antes de aparecer no bolso. E então vem o terceiro pilar, a ação. É aqui que a tríade se completa. A fé gera confiança, a mentalidade cria clareza, mas é a ação que traz o resultado palpável. Sem ação, a fé é apenas sonho e a mentalidade é apenas teoria. É o movimento disciplinado, consistente, estratégico que transforma o invisível em realidade. A ação é o que separa o sonhador do realizador, o que distingue o homem que deseja do homem que conquista. Agora imagine comigo, e se você alinhar esses 3 pilares? E se você acordar todos os dias com fé inabalável, uma mentalidade programada para vencer e uma disciplina de ação que não conhece desculpas? A resposta é simples. Você se torna imparável. O medo não tem mais poder. A escassez não tem mais espaço. O fracasso não tem mais lugar. Você entra em um estado em que a vitória deixa de ser uma possibilidade e se torna inevitável. Você está pronto para ativar essa tríade agora e começar a viver como alguém que nunca mais será refém das circunstâncias? Então preste muita atenção em mim. Não importa onde você esteja, não importa a sua condição financeira. Se você aplicar isso todos os dias, sua vida começará a mudar de forma inevitável. Primeiro, a fé.
Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, declare em voz alta: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não apenas repita, declare como uma verdade absoluta. Sinta como se já fosse real. A fé precisa ser alimentada diariamente, assim como você alimenta o corpo. Essa declaração é o combustível da sua jornada. Estou falando daquela fé que se torna um desejo ardente, tão forte que nada consegue apagar. Fé não é apenas acreditar que algo pode acontecer. Fé é viver como se já tivesse acontecido. É olhar para o impossível e enxergar apenas possibilidade. É cair 10 vezes e levantar 11. É ser chamado de louco e continuar acreditando até que o mundo se curve diante da sua visão. Napoleon Hill, depois de entrevistar mais de 500 homens e mulheres extremamente bem-sucedidos, descobriu que todos possuíam um desejo ardente. Eles não apenas sonhavam, eles acreditavam com tamanha intensidade que era impossível não acontecer. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que faria um carro para a multidão. Steve Jobs foi expulso da própria empresa antes de voltar e transformar o mundo. O que manteve cada um deles de pé? A fé de que aquilo que eles viam em sua mente se tornaria realidade, custasse o que custasse. A Bíblia já ensinava isso séculos antes. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Entenda essa frase. Certeza, não dúvida. Prova, não hipótese. Quando você tem fé de verdade, o fracasso deixa de ser o fim e passa a ser apenas uma etapa. Você pode errar, pode cair, pode ser criticado, mas nada disso importa, porque a visão dentro de você é maior do que qualquer obstáculo fora de você. Agora imagine comigo, e se em vez de desistir quando algo dá errado, você continuasse com ainda mais força? Esse é o segredo dos vencedores. Eles entendem que o fracasso não é o contrário do sucesso, mas parte dele. Cada queda é apenas mais um passo em direção à vitória inevitável. É isso que diferencia a multidão dos poucos que chegam ao topo. A maioria desiste quando está a centímetros da conquista, mas aqueles que carregam fé e desejo ardente continuam. Eles persistem quando tudo parece perdido. Eles seguem quando todos dizem que não dá. Eles avançam quando ninguém mais acredita. E é por isso que eles alcançam resultados extraordinários. O segundo pilar da tríade secreta da Bíblia é a mentalidade. Se a fé é a raiz, a mentalidade é o solo onde ela cresce. Você pode ter fé, mas se a sua mente estiver contaminada por dúvidas, medos e pensamentos de escassez, essa fé não floresce. É por isso que a Bíblia insiste: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa no que você pensa repetidamente. E aqui está o ponto. Se você não controla seus pensamentos controlam você. Preste muita atenção. Os milionários que Napoleon Hill estudou tinham uma prática em comum, algo simples, mas tão poderoso que poucos ousam aplicar. Eles escreviam exatamente o que queriam, não em frases vagas, mas em declarações claras, específicas, detalhadas. Eles colocavam no papel seus objetivos como se já fossem realidade. Por quê? Porque quando você escreve, você dá forma ao invisível. A escrita é a ponte entre o que está no mundo espiritual e o que começa a existir no mundo físico. Imagine isso comigo. Toda vez que você escreve, você está gravando uma ordem no seu subconsciente. Você está programando a sua mente para trabalhar a seu favor, mesmo enquanto você dorme. É como se cada palavra escrita fosse uma semente plantada e o seu cérebro começasse a procurar dia e noite maneiras de fazer essa semente crescer. Essa é a diferença entre quem apenas deseja e quem realmente manifesta. Os maiores realizadores sabiam disso. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, dizia que era necessário escrever seu desejo em um cartão, ler em voz alta todos os dias e visualizar esse objetivo já alcançado. Isso não era superstição, era ciência mental aplicada com fé. A Bíblia confirma esse princípio quando diz: escreve a visão e torna-a bem legível, para que se leia facilmente. A visão precisa ser escrita, clara, objetiva, para que você mesmo não esqueça dela e para que sua mente nunca desvie do foco. Então aqui entra o treinamento da mente. Pegue um caderno e escreva todos os dias 3 frases. Quem eu decido ser hoje? O que eu decido conquistar hoje? Porque nada vai me impedir. Se você quer realmente transformar sua vida, comece hoje. Pegue um caderno e escreva em detalhes. Qual é o seu maior objetivo? Quanto exatamente você deseja conquistar? Em quanto tempo? E o que está disposto a fazer para chegar lá? Escreva como se fosse uma ordem decretada, porque é isso que é. Quando você escreve, você tira o sonho da nuvem da imaginação e começa a materializá-lo no mundo real. Isso reprograma sua mente, tira você do modo automático
e coloca no modo criador. A Bíblia já dizia: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então pense grande, escreva grande, declare grande. Agora preste muita atenção em mim. O terceiro pilar da tríade é a ação. Fé sem obras é morta. Mentalidade sem ação é apenas teoria. O que transforma tudo é o movimento. E aqui está a verdade dura que quase ninguém admite. A maioria das pessoas tem boas ideias, tem bons sonhos, até sente o fogo da inspiração, mas não age. Elas esperam o momento perfeito, o conhecimento completo, a condição ideal. E sabe o que acontece? A oportunidade passa, o tempo se vai, e o sonho morre sem nem ter começado. Preste muita atenção em mim agora. Nunca haverá um momento perfeito. Você nunca vai estar 100% pronto. E é exatamente por isso que a ação imediata é tão poderosa. Quando você age mesmo sem saber de tudo, você aprende no caminho. Quando você dá o primeiro passo, os outros começam a aparecer. Quando você arrisca, você ganha velocidade, enquanto os que estão esperando continuam parados. Napoleon Hill dizia que um dos maiores erros do ser humano é a procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Pessoas que estudam demais, planejam demais, analisam demais, mas nunca executam. O milionário não espera estar pronto. Ele se lança e aprende em movimento. Ele entende que é melhor errar 10 vezes rápido do que passar 10 anos esperando a condição ideal que nunca virá. Agora, imagine isso. Você tem uma ideia brilhante, mas decide esperar. Enquanto você espera, alguém mais ousado age. Ele erra, acerta, ajusta, melhora. E quando você finalmente achar que está pronto, o mercado já mudou, a oportunidade já foi, e você fica com a frustração de ter deixado escapar. Quantas vezes você já viu isso acontecer? A Bíblia já dizia: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isso significa ação agora, não amanhã. Significa começar com o que você tem, onde você está, do jeito que dá. Porque a grande verdade é esta: a ação imperfeita é infinitamente mais poderosa do que a intenção perfeita. Pense nos gigantes da história. Eles não começaram sabendo tudo. Eles começaram com coragem. Eles agiram quando ninguém acreditava, quando os recursos eram escassos, quando o medo gritava mais alto. E é exatamente por isso que chegaram onde chegaram. Você precisa entender: o caminho da riqueza, da realização, da transformação, não se abre para quem espera, se abre para quem age. A cada passo, mesmo pequeno, você ganha força, clareza e confiança. E quando você age, algo invisível também age a seu favor. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem. Você está pronto para parar de esperar e finalmente agir. Porque a decisão de agir hoje pode ser o divisor de águas entre uma vida comum e uma vida extraordinária. As pessoas não fracassam por falta de ideias, fracassam porque não agem. Elas esperam o momento certo, o dinheiro certo, a coragem certa, e morrem esperando. O segredo não está em estar pronto, está em começar mesmo sem saber tudo. Cada segundo que você adia, alguém menos preparado que você já começou e está colhendo resultados. É melhor errar 10 vezes agindo do que passar 10 anos esperando ser perfeito. Você não precisa de aprovação, não precisa de condições ideais, não precisa de garantias. Você precisa de movimento. Pegue a regra dos 5 minutos e comece agora. Escreva, ligue, decida, dê o passo. Um passo imperfeito vale mais do que 1000 planos guardados. A Bíblia já dizia: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é amanhã, não é depois, é agora. Fé sem ação é apenas desejo vazio. Mentalidade sem ação é teoria morta. A ação é a prova da sua fé, é a assinatura da sua mentalidade, é a marca dos vencedores. Enquanto uns pensam, você age. Enquanto uns duvidam, você conquista. Enquanto uns falam, você realiza. E é nesse ritmo que a vida muda. O amanhã não existe, só existe o agora. Você está pronto para provar a si mesmo que pode? Então não espere mais. Levante-se, declare sua fé e dê o primeiro passo. Preste muita atenção em mim agora, porque o que eu vou te entregar pode ser o divisor de águas da sua vida. Existe um ritual diário, simples, mas incrivelmente poderoso, que une fé, mentalidade e ação em uma só rotina. E se você aplicar isso todos os dias, você vai se tornar imparável. Logo ao acordar, antes mesmo de pegar no celular, declare, em voz alta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita isso 3 vezes com convicção, como se cada palavra fosse um decreto. Enquanto você fala,
Visualize sua vida exatamente como deseja. A dívida paga, o negócio prosperando, a saúde restaurada. Sinta como se já fosse real. Isso é fé em movimento, é alinhar sua alma com a abundância antes que qualquer problema tente te roubar a energia. Em seguida, pegue um caderno e escreva. Não digite, escreva à mão. Escreva quem você decide ser hoje, o que você vai conquistar hoje e por que nada vai te impedir. Leia em voz alta e imagine a cena acontecendo. Esse simples exercício reprograma. Sua mente limpa o caos e coloca você no controle. A maioria acorda perdida, você vai acordar com clareza. Agora vem o ponto decisivo, a ação. Escolha apenas uma coisa, a mais importante, aquela que pode aproximar você do seu maior objetivo. Apenas uma, e faça antes de qualquer distração. Antes das redes sociais, antes de qualquer conversa, faça isso. Essa disciplina simples, repetida todos os dias, cria progresso inevitável. E durante o dia, toda vez que a dúvida ou o medo aparecer, declare novamente: eu já venci porque nada me faltará. E imediatamente faça algo, qualquer coisa, que te leve um passo adiante. É assim que a fé se transforma em confiança, a mentalidade em clareza e a ação em resultados. No final do dia, antes de dormir, escreva 3 vitórias que você conquistou hoje, por menores que pareçam. Leia em voz alta e agradeça. Isso fecha o ciclo, reforça sua fé e prepara sua mente para um novo nível amanhã. Esse é o ritual diário da tríade. Fé para acreditar, mentalidade para direcionar e ação para conquistar. Se você repetir isso todos os dias, você não apenas vai mudar a sua rotina, vai mudar a sua história. Imagine por um instante como seria a sua vida se você realmente aplicasse esse ritual todos os dias. Pense comigo: fé ao acordar, mentalidade treinada logo cedo, ação imediata antes de qualquer distração, reforço durante o dia e gratidão à noite. Isso não é apenas uma rotina, isso é uma máquina de transformação diária. Quando você repete esse processo, algo poderoso começa a acontecer. Você entra em momentum. E o que é momentum? É quando a vitória de hoje gera energia para a vitória de amanhã. É quando os pequenos passos começam a se acumular e criam uma força tão grande que nada pode te parar. Você acorda com mais confiança. Sua mente começa a enxergar soluções que antes não existiam. As oportunidades começam a aparecer como se o universo estivesse respondendo à sua disciplina. Preste muita atenção em mim agora. É aqui que a vida muda. É nesse ponto que você deixa de apenas sobreviver e começa a prosperar. O medo já não tem o mesmo peso. A dúvida já não consegue te paralisar. Você passa a viver guiado pela certeza de que está no caminho certo. E isso muda tudo. Sua energia muda. Sua postura muda. As pessoas passam a te olhar diferente, porque você transmite confiança. E onde há confiança, há portas se abrindo, há conexões se formando, há resultados acontecendo. Você percebe? A fé que parecia apenas uma frase se torna sua força inabalável. A mentalidade que parecia apenas escrita no papel se transforma na lente pela qual você enxerga o mundo. E a ação que parecia pequena se multiplica até virar conquistas extraordinárias. Esse é o verdadeiro poder da tríade. Não é teoria, não é filosofia, é prática. E aqui está o detalhe mais importante. No começo, talvez você não veja grandes mudanças, mas se persistir, em poucas semanas você vai olhar para trás e não vai se reconhecer. Você vai perceber que aquela pessoa insegura, perdida, que desistia fácil, ficou para trás. No lugar dela surge alguém focado, resiliente, confiante e pronto para conquistar qualquer coisa. Esse é o poder do momentum. É quando a disciplina cria resultados e os resultados alimentam a disciplina. É o círculo virtuoso que leva qualquer pessoa comum a se tornar extraordinária. Você está pronto para experimentar essa mudança? Porque se aplicar esse ritual, não é questão de se vai dar certo. É apenas questão de tempo até sua vida nunca mais ser a mesma. Agora eu quero que você faça algo que vai reforçar tudo o que falamos aqui. Vá até os comentários e escreva com as suas próprias mãos: eu ativo a fé, a mentalidade e a ação todos os dias. Quando você escreve isso, não é apenas um comentário qualquer. É uma declaração pública. É um compromisso com você mesmo. É uma forma de reprogramar a sua mente para o sucesso. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like se esse vídeo fez sentido para você. Lembre-se, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará.
E quando você ativa fé, mentalidade e ação, você entra em uma dimensão onde o sucesso se torna o seu estado natural. Declare isso nos comentários agora, porque a sua mente já está sendo reprogramada para a vitória.